Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 06. Meados de janeiro de 1927, Reino de Uldoa, quartel-general do Exército. O contra-ataque bem-sucedido do Exército Imperial à ofensiva do Exército da Federação teve efeitos modestos, porém significativos, em todas as frentes. Embora o ano novo tivesse acabado de começar, as partes envolvidas estavam todas ocupadas lidando com os resultados. Sem dúvida, o primeiro dos atores notáveis foi o Conselho para o Autogoverno. O grupo era visto como um fantoche, mas acabou desempenhando um papel muito maior do que qualquer um esperava. No contexto da política da Federação, isso significava que os separatistas haviam formado laços fortes com o Exército Imperial invasor. Para as autoridades da Federação, aquilo foi uma surpresa total. Suas transmissões de propaganda silenciaram notavelmente sobre o assunto, o que mostrou ao mundo inteiro o quão chocante a notícia havia sido. Foi o suficiente para deixá-las sem palavras. Entretanto, a cooperação entre o Conselho de Autogoverno e o Exército Imperial teve um impacto considerável também em outros países. Mas estaria o Império numa situação tão delicada que foi forçado a fazer concessões? Ou, embora se concentrasse menos em ambições territoriais e mais em dividir para conquistar, ainda estaria com vontade de guerrear? As interpretações variavam. As pessoas que conseguiam manter uma atitude positiva, mesmo sem nenhum motivo para isso, eram felizes. Infelizmente, os principais beligerantes, supondo que fosse este o caso, ficaram bastante preocupados. Essa guerra já se arrastava há muito tempo e agora se transformava num atoleiro inescapável. O fardo era incalculavelmente enorme. Podia-se tentar vislumbrar as recompensas da vitória, mas numa guerra que chegasse a esse ponto, provavelmente a única coisa que restaria após o violento desgaste seria a terra coberta de escombros. Para os principais países beligerantes, uma guerra mundial era um jogo de soma zero, jogado sem qualquer garantia de vitória. E a vitória nem sequer era garantida. Raramente algo preocupava tanto as pessoas quanto um resultado incerto. Nessas circunstâncias, quando o Império alimentava as chamas separatistas, não era preciso ser utilitarista para lamentar os custos da guerra. Chegamos ao nosso limite. Foi estranho não ouvir ninguém dizer isso. Claramente, era necessário impor um limite às crescentes perdas em algum momento, e pensando racionalmente, essa era uma oportunidade para negociar. Assim, um homem se apresentou como um bom e sincero mediador de paz. Seu nome era General Igor Gassman. Enquanto o equilíbrio fosse mantido, ele era um bom amigo do Império, bem como um intermediário para outros países. Em outras palavras, ele era um fervoroso defensor da paz, além de filantropo. General, as embaixadas da Commonwealth e dos Estados Unidos aceitaram nossa proposta. Ah, é? Mesmo com essas condições? No momento em que recebeu o relatório de seu subordinado afável e sorridente, o coronel Calandro, Gassman franziu a testa em desgosto e pegou um charuto. Se a venda da paz ao mundo fosse feita sem problemas, isso também poderia causar transtornos para o intermediário. Puxa, nosso aliado está oferecendo uma resistência muito maior do que eu esperava. Mesmo como uma proposta preliminar, os termos eram exorbitantes. O melhor que se podia dizer era que poderiam ser um primeiro passo para negociações. Gassman não pretendia poupar esforços na mediação, mas seu verdadeiro desejo era fazer tudo o que fosse possível para garantir que as contribuições de Uldoa não fossem ignoradas. O exército imperial anulou as estimativas de Gassman sobre a disparidade de poder feitas antes da guerra, oferecendo uma luta feroz e destruindo seus cálculos meticulosos de interesses. Sejamos honestos. Embora o exército imperial fosse um aliado querido, o reino de Uldoa teria apreciado mais se ele lutasse apenas o necessário. Nesse ritmo, não conseguiremos obter muitos benefícios com a mediação. Seus cálculos rodopiavam no ar junto com a fumaça do charuto. Simplesmente por terem iniciado as negociações antes da cúpula de reconciliação, o reino de Uldoa conseguiu obter toneladas de novas aeronaves, orbes de computação e até mesmo empréstimos sem juros ou garantias. Bem, a paz seria o melhor, é claro, murmurou Gassman, deixando de lado as ambições de obter mais lucro. Não seria prudente ser ganancioso demais. A chave para as negociações era manter a modéstia e garantir ganhos adequados. Fico feliz em saber que eles estão tão interessados na paz que nos darão ouvidos, mesmo que os termos que apresentemos sejam tão absurdos. E aí? Estávamos aguardando uma resposta final daquelas hienas da Federação. O que eles tinham a dizer? Confirmei através do nosso adido, que disse que não há nenhum problema. A voz de Calandro transbordava a autoconfiança de um membro de sua agência de inteligência de elite. Ao contrário da sua aparência de bom moço, ele era um realista convicto, por isso a importância da sua garantia era enorme. Sem problemas. Isso significa que eles têm as provas? As ordens devem ter sido dadas. As células que haviam sido denunciadas como problemáticas cessaram suas atividades. Gassman soltou uma exclamação de interesse inconscientemente. Isso significava que a Federação havia agido muito rapidamente para atender ao seu pedido simples. O reino de Uldoa se ofereceria para mediar, silenciando assim a ala radical de esquerda de Uldoa. Aqueles cães açoitados. Melhor levar uma surra do que participar de um motim. Com certeza. Não que estejamos em melhor situação com políticos no comando do exército. Que prudente da parte de Calandro escolher um silêncio tão discreto. O jeito natural com que ele desviou o olhar para o relógio na parede estava perfeitamente em sintonia com sua posição. Agora, como devo interpretar isso, já que ele não concordou nem discordou? Não,
Tendo pensado nisso, ele mudou de ideia. Então, coronel, faremos o que precisamos fazer? Acho que é um risco considerável. Para ser honesto, o Estado-Maior está alertando que o Império pode reagir violentamente. A ansiedade de Calandro não era infundada. O que eles estavam prestes a fazer era, bem, provavelmente provocaria uma reação do tipo, agora vocês foram longe demais. Era uma aposta perigosa e se perdessem, imperiais furiosos poderiam muito bem estar invadindo suas fronteiras em breve. Gasman não podia descartar essa possibilidade, mesmo que a chance de acontecer fosse de apenas 1 em 1 milhão. No entanto, ele falou com confiança. Não há problema nenhum, certo, coronel? Mas tenho certeza de que o Estado-Maior do Exército Imperial responderá imediatamente a um ataque surpresa como esse. Eles são talentosos o suficiente para que isso seja fácil para eles. E o mais importante, eles têm muita experiência em combate. Ele não tinha dúvidas disso. Era perigoso presumir que ideias comprovadas em batalha fossem superiores, mas descartá-las completamente era igualmente insensato. O Exército Imperial e seu exigente Estado-Maior operavam segundo um padrão terrivelmente rigoroso. Até mesmo Gasman, que se orgulhava de ser mais um político do que um soldado, admirava seus companheiros militares do Exército Imperial, ele tinha que respeitá-los. Mas, Coronel Calandro, nossa segurança está garantida pela excelência do Exército Imperial. O senhor viu como o Conselho de Autogoverno foi estabelecido nas linhas da Federação? O Estado-Maior do Exército Imperial é um exemplo perfeito de razão de Estado. Eles não são imprudentes o suficiente para procurar outra frente nesta guerra. Um exército excepcional agiria naturalmente para evitar uma explosão desastrosa. Com sua famosa disciplina de ferro, podia-se confiar que o exército imperial se comportaria de acordo. Devemos ser capazes de evitar quaisquer acidentes. Isso torna o assunto encerrado. O exército imperial claramente prefere ficar em casa, como evidenciado por sua estratégia de linhas internas. Para Gasman, era inevitável. Eles podem até estar abertos a ouvir nosso plano de mediação. Agir não com base nas emoções, mas na razão. Mesmo que o Império viesse à mesa de negociações a contragosto, ele esperava que comparecessem. Assim, o reino de Udoa poderia hospedar seus estimados amigos como intermediário. Em vez de derramarmos sangue na guerra, devemos todos suar juntos nas negociações de paz. Isso por si só faz sentido, senhor, mas os olhos perplexos de Calandro faziam a pergunta não formulada. Será que vai funcionar mesmo? Gasman acenou para ele com um leve sorriso. Não se preocupe. Hoje em dia não se pode mais esperar expandir seu território contando com alianças políticas. Os conflitos armados sangrentos tiveram um preço. Para o reino de Udoa, que vinha observando atentamente a guerra total à distância, isso era impensável. Os países neutros encontravam-se na posição singular de serem forçados a testemunhar a loucura de batalhas excepcionalmente custosas. Qualquer pessoa com bom senso estaria à procura de uma saída. Isso era óbvio. A melhor coisa que um país afortunado pode fazer é aceitar a paz que lhe foi concedida. Que motivo infeliz poderia haver para se meter numa busca tão insensata como a guerra? Do ponto de vista das forças terrestres de Udoa, o exército imperial parecia incrivelmente enorme. E será que ainda não começamos a recrutar mulheres, além dos homens, para podermos mobilizar mais tropas? Para alguém como Gasman, que vinha lutando contra o governo em relação ao orçamento, tudo ficou claro à primeira vista. A guerra mundial significou apenas gastos exorbitantes e loucura. Apenas alguns anos disso reduziram uma nação a escombros. A reconstrução levaria um tempo inimaginavelmente longo. Será que sequer estaria concluída depois que as crianças de hoje se tornassem adultas décadas depois? O orgulho excessivo é irracional. Se todos querem tanto uma coisa, então devemos vendê-la, mesmo que seja para obter lucro. Vamos dar-lhes um ponto em comum. General, será que os países em guerra realmente querem a paz? Quem iria querer continuar lutando numa guerra tão dispendiosa? Acho que é lógico que mesmo que seja um pouco difícil de aceitar, a paz certamente será convencida. Ele deu a resposta natural de forma natural. Para Gasman, isso era tão evidente quanto o fato de que 1 mais 1 é 2. Ele até o chamaria de axiomático. Então isso faz de nós os mensageiros da paz? Exatamente. Vamos abrir a boca dos imperiais com uma pizza e massa bem quentinhas e ouvir o que eles têm a dizer. Não dizem que é importante ter boas maneiras entre amigos? Calandro fez uma careta ao dar esse conselho franco. Era típico dele, como oficial de inteligência, prever com tanta prudência o pior cenário, mas até onde iria sua cautela? Podemos simplesmente chamar isso de modos de guerreiros. Gasman esboçou um sorriso liberal e deu de ombros para o coronel preocupado. Coronel Calandro, sua ansiedade é totalmente infundada. Aqueles caras no Império, a política corre tão nas veias deles que eles continuariam sorrindo mesmo que estivessem furiosos por dentro. De qualquer forma, serei eu quem terá que lidar com eles quando ficarem com raiva. Então espero grandes coisas da sua luta heroica. É só isso? Gasman fez menção de encerrar a conversa, mas percebeu que o olhar de Calandro ainda estava fixo nele, com uma expressão preocupada. Você é mesmo contra, é? Posso lhe perguntar algo, como oficial de inteligência? Claro. Gasman assentiu generosamente. Olhando para ele com um olhar interrogativo, Calandro deve ter hesitado por um breve instante. Seus olhos desviaram-se por um momento antes de ele falar. Para dizer a verdade, sim, para lhe dizer a verdade. Eu me pergunto se você está provocando o Império de propósito. Sua ansiedade transparecia em sua voz áspera. Estou com a vida das tropas em minhas mãos, então, por favor, responda isso de forma adequada. Seu tom era sincero. Embora Calandro fosse um oficial de inteligência com um trabalho administrativo na retaguarda, ele era um homem que conhecia o combate. A única resposta de Gasman foi um sorriso irônico. Puxa, quanta pouca confiança você tem em mim. Não nego que este meu projeto vá causar polêmica, mas, de qualquer forma, não vai haver guerra.
De fato, seu plano de realizar manobras de campo não programadas em grande escala, com as tropas mobilizadas com urgência na fronteira do Império Yudoa, era uma medida extrema. Devo lhe explicar o motivo antes que você pergunte? Calandro não foi o único a lançar-lhe olhares céticos. Mobilizar tropas quando o Império precisava de todos os homens que pudesse conseguir, enquanto todo seu exército estava afundado em uma batalha de desgaste na frente oriental. Seria provocativo, mesmo na avaliação mais generosa, a ponto de o general Calderone e outros comandantes há muito estacionados na fronteira com o Império estarem protestando contra isso. Nem nós nem o Império queremos lutar. Então, por que haveria guerra? Para resumir, isto será apenas uma demonstração. Mesmo que estivéssemos planejando iniciar uma guerra, isso provavelmente aconteceria na próxima vez, não agora. Com licença, general, mas o senhor é um político militar. E daí? Gasman perguntou com um olhar, e Calandro retribuiu o olhar, respondendo em seguida. Você não estaria, por acaso, desconsiderando o fato de que a mente humana frequentemente se desvia da razão em combate? Devia ser uma pergunta que surgia da experiência em batalha. E, na realidade, Calandro era um dos raros soldados ildoanos que haviam servido em conflitos de pequena escala nas colônias. Mesmo Gasman, que tinha uma longa carreira no papel, não se furtava a admitir que havia muito a aprender com ele. Ainda assim, Gasman também tinha experiência. Ele se via como um velho guerreiro que havia pegado em armas e lutado nas colônias em sua juventude. Embora tivesse seguido carreira na administração, ele claramente se considerava um soldado cujo coração sempre estaria no campo de batalha. Estou acostumado a ser chamado de político em uniforme militar, mas eu visto o mesmo uniforme que você. Eu falei demais. A raiva que emanava de cada palavra de Gasman não era algo que um general de poltrona pudesse emanar. Diante daquele olhar gélido, Calandro optou rapidamente por uma retirada tática. Espero que me perdoe pela minha grosseria, general. Minhas mais sinceras desculpas. Sua postura ao se curvar era impecável, e o ângulo em que sua cabeça se inclinou, magnífico. No momento em que Gasman se pegou pensando, isso não combina muito com um cara tão alegre, ele deu de ombros e deu uma risadinha. Você me pegou. Isso me fez rir. Por mais competente que fosse um general inimigo, um general aliado que se cercava de bajuladores seria sempre muito mais assustador. Gasman se orgulhava de ser o tipo de pessoa que permitia contra-argumentos. Sua análise é sólida. Aceitarei suas desculpas e deixarei isso para trás. Agradeço, senhor. Não se preocupe. Além disso, eu tenho seguro. Mesmo que o Império venha com tudo, devemos ser capazes de detectar os sinais reveladores de movimento e mudanças em sua posição. Calandro deve ter se desculpado porque percebeu que havia ultrapassado os limites, mas esse tipo de consideração era desnecessário. Os conspiradores preferiam alguém rude que soubesse se comportar a um idiota educado, porque qualquer um que tramasse uma conspiração tinha que ser realista. Entendido. Pode não ser muito, mas farei o que puder, general. E é por isso que conto com agentes de inteligência como você. Seus sentimentos não expressos devem ter sido compreendidos. Os olhos que o encaravam agora revelavam uma força de vontade inabalável. Agora está em suas mãos, encorajou Gasman. Imagem por volta da mesma época. Sala de guerra do escritório do Estado-Maior do Exército Imperial. Nenhuma sala de reuniões do gabinete do Estado-Maior parecia melhor do que as outras. Eram lugares onde oficiais de alta patente, usando a trança de oficial, ficavam carrancudos, agrupados em torno de um grande mapa coberto de rabiscos com dados. E isso também se aplicava aos escritórios do Exército Imperial. Os bons oficiais de Estado-Maior acabavam todos se assemelhando de alguma forma. Eram obstinados, competitivos e trabalhadores incansáveis que não mediam esforços. Foi precisamente por essa honra e espírito que eles foram louvados. Este é o coração do grande e temível exército imperial, que pertence ao Reich, coroa do mundo. Aqui estão consagradas a sabedoria e a previdência, e assim por diante. Deixando de lado a elegância exterior criada para as aparências, os oficiais do Estado-Maior eram um bando bastante grosseiro. A realidade era um grupo de gênios basicamente se esforçando ao máximo, debatendo-se na névoa da guerra enquanto encaravam uma montanha de documentos e buscavam desesperadamente uma solução. Dito isso, geralmente um padrão, ou seja, o mínimo de decoro era mantido com muita dificuldade. Gritar de um lado para o outro só podia ser sinal de perigo. A linha está se mobilizando? A contenção desapareceu quando vozes latiram. Gritos que se elevavam como tiros de metralhadora convidaram uma tempestade para o gabinete do Estado-Maior, transformando imediatamente o local em um tufão. Não houve nenhum aviso prévio. Isso não faz parte da rotina de exercícios deles. Quais unidades estão em movimento? Você está dizendo que é um exercício de mobilização sem aviso prévio? O aviso do Reino de Yudoa, de que estava iniciando um exercício de mobilização em larga escala com o objetivo de reunir suas forças até 1º de fevereiro, mergulhou o Estado-Maior do Exército Imperial em uma agonia infernal. Oficialmente tratava-se de um exercício de mobilização, então, após a reunião das tropas. Elas supostamente realizariam exercícios de campo por algumas semanas antes de serem liberadas, mas tudo isso era novidade para os oficiais do Estado-Maior. Os gritos de "isto é um absurdo", que ecoavam pela sala refletiam seu estado de vergonha e pânico. Resumindo, eles ficaram traumatizados. Será que vamos ser atingidos na lateral de novo? De todas as... O que a inteligência andou fazendo? O Estado-Maior do Exército Imperial havia interpretado mal as intenções da República Francesa. Todos se lembravam da sensação de ter o flanco dilacerado por um oponente que não esperavam que entrasse em combate.
Mesmo depois da vitória, ninguém entendia melhor do que os oficiais do Estado-Maior a fragilidade da situação em que se encontravam. Com o fracasso anterior acendendo uma chama dentro deles, era impossível manter a calma ao analisar a situação ao sul. Será que eles nos enganaram? Os funcionários tinham a sensação de que estavam se concentrando demais no leste, o que os levava a ter os piores tipos de pressentimentos, como teorias da conspiração. E isso os assustava ainda mais, transformando-se em um ciclo vicioso. Foi um comportamento vergonhoso, indigno de oficiais do Estado-Maior do Exército Imperial. Não consigo suportar ver isso, disse um amigo estimado de um dos policiais enquanto tirava o charuto da boca e o apagava no cinzeiro. Calha a boca. Vocês todos querem voltar para a academia militar? Foi um único grito. Diante do grupo de oficiais atonitos, o tenente-general von Zetor socou o mapa e gritou novamente. O que vocês, oficiais, estão fazendo aqui? Essa trança é um enfeite? Seus olhos lançaram um olhar nitidamente penetrante sobre os funcionários. No instante em que os policiais, normalmente destemidos, recobraram os sentidos, uma gargalhada ecoou pela sala tensa. Garoto Zetor, você me venceu no meu próprio jogo. Sabe que eu adoro dar uma bronca em jovens inúteis. O tenente-general von Rudersdorf riu como quem diz o quão ridículo era aquilo. Mas, embora seu tom fosse gentil, suas palavras eram duras. Muito bem, hora de trabalhar. Vamos incluir os movimentos do exército e o doano em nossas avaliações da situação deles e ver o que está acontecendo. Tendo dito isso, ele pareceu notar algo de repente. E daí? Por que não temos nenhuma informação sobre a situação? Com esse único comentário, a equipe de operações finalmente começou a se movimentar. Assim que receberam as instruções, o treinamento incutido em suas mentes entrou em ação, permitindo que cumprissem seus deveres. Estamos resgatando o nosso oficial o mais rápido possível. O líder do exército de Udoa é o general Igor Gassman. General Gassman? Não é o general Calderoni da região norte? A escolha do nome levou tanto Zetor quanto Rudersdorf a questionarem os motivos. O nome era tão desconhecido que algumas pessoas confusas fizeram perguntas. Quem estava na área de operações provavelmente nunca tinha ouvido falar do homem. Rudersdorf inclinou a cabeça, como quem diz e essa foi apenas a primeira de uma série de expressões confusas. Mas é claro que eles nunca tinham ouvido falar dele. Nem mesmo Zetor conseguiu se lembrar do nome de imediato. Depois de vasculhar suas memórias, o sujeito que finalmente lhe veio à mente parecia menos um soldado e mais um político que simplesmente havia vestido um uniforme. Se bem me lembro, o general Igor Gassman faz parte da administração. Ele serviu principalmente no comando central de Udoa e quase não foi a campo, certo? Correto, senhor. Esse general era uma figura tão discreta que até o oficial que vasculhava os documentos confirmar sua existência, Zetor nem sequer tinha certeza se ele era real. Alguns soldados eram assim, do tipo que eram hábeis em manter a ordem interna, mais adequados ao trabalho administrativo do que à batalha. O fato de não terem informações sobre ele, mesmo sendo um general do exército de um país aliado, era de dar dor de cabeça. E se nem mesmo os especialistas na retaguarda como Zetor conseguiam se lembrar dele imediatamente, isso era ainda pior. Vamos garantir que consigamos algum material sobre o general Gassman mais tarde. Falando em nome das operações, gostaria de saber a cadeia de comando das forças ildoanas mobilizadas. Zetor estava perdido em pensamentos, mas voltou à realidade ao ouvir a voz de Rudersdorf. Zetor supôs que essa era a determinação que se esperava de um membro da área de operações. Essa abordagem de fazer tudo o que fosse possível com o que sabiam no momento era a continuação de uma boa tradição que enfatizava a flexibilidade no tratamento de qualquer situação. Será que o general Gassman liderará pessoalmente as tropas? Ou será que o general Calderoni, que está no terreno, dirigirá os exercícios? De acordo com o relatório detalhado, o general Calderoni foi escolhido como ajudante de ordens e nomeado senador, sendo, portanto, convocado ao Senado. Prossigam. Rudersdorf assentiu com a cabeça, e os oficiais da área de operações apresentaram relatórios resumidos de forma sucinta. Parece que desta vez o general Gassman, nomeado diretor-geral dos exercícios, irá realizar pessoalmente uma inspeção. Aparentemente, também gostariam de convidar oficiais aliados para participar através do nosso adido em Udoa. Vamos esquecer por um momento que o general vem da área mais administrativa. Precisamos descobrir o que está acontecendo com a mobilização. Sabemos quantas unidades estão envolvidas? Sim, aqui está. Finalmente a impressão chegou. Era um relatório que o adido da embaixada devia ter enviado às pressas. Quem o digitou provavelmente começou assim que a primeira ligação chegou. Zetor ficou impressionado com a concisão do texto. E Udoa emitiu ordens de mobilização. Escala 400 batalhões, notificação recebida. Comandante-General Igor Gassman. Mais detalhes assim que a conexão puder ser mantida. Prevendo o pior cenário possível, o corte das linhas de comunicação, o adido digitou as informações mais importantes, mesmo que aos poucos. Eles fizeram um trabalho admirável. O primeiro relatório sobre o exercício de mobilização de aproximadamente 400 batalhões para um destacamento urgente na zona norte de Udoa foi bastante completo. E provavelmente poderiam esperar mais detalhes em breve. Se havia algum problema, era a dificuldade em interpretar a informação. Quantas divisões são essas? Cerca de 25 divisões do nosso tamanho, eu acho. Em outras palavras, Udoa está mobilizando quase o número máximo de tropas que consegue reunir em tempos de paz? A pergunta de Rudersdorf era emblemática de uma questão específica. Os oficiais do exército imperial não estavam muito familiarizados com as unidades do exército real e idoano, então não tiveram escolha a não ser dedicar um tempo para compreender os números.
Se forem tantos assim, bem, podemos pensar em algo. Não podemos concluir que o Doa realmente invadirá, mas vamos considerar medidas defensivas. Entendido. Como especialista em operações, você provavelmente consideraria como reagir com base nesse julgamento. Isso era ótimo, mas não havia necessidade de se limitarem ao gerenciamento de crises. Zetor interveio por senso de dever. Tente fazer um pedido a Udoa solicitando o cancelamento. Duvido que eles realmente o façam, mas precisamos apresentar uma objeção, mesmo que seja apenas por formalidade. Certifique-se de que o texto seja impecavelmente calmo e cortês. Aliás, ele fez uma pausa, esboçando um leve desdém. Uma polidez fingida é suficiente. Enfatize a amizade e a camaradagem entre os dois países. Sim, senhor. Os funcionários assentiram, e ele soube que não haveria problema se deixasse tudo por conta deles. Era importante protestar de antemão. Mesmo que a objeção não mudasse nada, pelo menos ficaria registrado que eles a haviam feito. Ao menos um problema simples teria sido resolvido. A verdadeira questão era o que fazer no pior cenário possível. Acho que devemos alertar imediatamente o grupo de exércitos do Sul e o corpo expedicionário do Exército do Continente Sul. Um oficial de operações estava fazendo uma proposta defensiva. Não era uma má ideia, mas havia uma coisa que Zetor não gostava nela. Por algum motivo ele começou a pensar, mas então sua mente foi ocupada pela principal característica geopolítica do reino de Udoa. Suas forças armadas eram um equilíbrio entre exército e marinha. Em outras palavras, este não era um país que pudesse lutar apenas com seu exército. Se realmente pretendesse entrar em guerra, reuniria suas principais forças, incluindo a frota naval. Se eles realmente pretendessem lutar, isso seria algo natural. O que está fazendo a marinha de Udoa? Quero saber onde estão seus navios capitais. Ele tentou perguntar com a maior compostura possível, mas a importância da pergunta era enorme. Não há sinal de que estejam se reunindo em massa. Também não houve alterações nos exercícios regulares programados. Nossas forças navais estão se apressando para confirmar isso, mas não vimos nenhuma transferência que indique manobras de combate iminentes. No momento em que os oficiais responsáveis pela inteligência naval apresentaram seus relatórios em tom uniforme, Zetor pôde finalmente aliviar a tensão em seus ombros. O alívio foi praticamente indescritível. Pelo menos, pelo que ele podia perceber, não parecia que Udoa tivesse a intenção de iniciar uma luta. Até onde se sabia sobre os movimentos da frota, eles pareciam estar dispersos em águas territoriais ou em missão de escolta de comboios, em tempos de paz ou em posição neutra. As chances de o reino de Udoa reagir com força, utilizando os soldados que havia mobilizado, eram praticamente nulas. Mesmo assim, Zetor fez outra pergunta para ter certeza absoluta. Como estão as ações das empresas farmacêuticas? Não foram detectadas flutuações significativas em Udoa. Que estranho, pensou Zetor com um olhar duvidoso. Uma mobilização em larga escala geralmente era acompanhada por um aumento no consumo de medicamentos. A guerra moderna implica um enorme desperdício de vidas humanas. Para minimizar esse desperdício ao máximo, era necessário preparar um estoque de todos os tipos de produtos médicos. Assim como as munições, se os suprimentos médicos não chegassem ao campo de batalha a tempo, seriam inúteis. Verifique imediatamente nos Estados Unidos e em outros países terceiros. Eles podem estar importando. Imediatamente, senhor. Mesmo que não se tratasse de uma invasão real, mas apenas de um blefe, ou talvez precisamente por ser um blefe. Era comum comprar uma grande quantidade de produtos médicos para estocar como parte da artimanha. Eu simplesmente não sei o que pensar, foi a opinião sincera de Zetor sobre o assunto. Se as principais empresas farmacêuticas do reino de Udoa não estavam enfrentando alta demanda, então o país estava adquirindo suprimentos em segredo? Se eles estivessem cooperando tão profundamente com outra parte a ponto de tornar esse acordo possível, então Udoa poderia se tornar uma ameaça a longo prazo. Informe-me assim que souber de algo. Não me importa a hora, disse Zetor ao seu subordinado e em seguida ficou em silêncio. Mesmo que estivesse interessado nos preços das ações como informação complementar, ele sabia que as informações que possuíam eram suficientes para interpretar as questões mais urgentes. Assuntos militares jamais poderiam ser isentos de logística. Qualquer exército que não levasse em consideração questões logísticas seria um exército que sua equipe de suprimentos abandonaria. Se Zetor algum dia tivesse que ser general de uma organização assim, a vergonha insuportável certamente o levaria a morder o cano de uma arma. Mas acho que a conclusão não muda. Como um realista convicto, após considerar vários motivos possíveis para os exercícios abruptos de Udoa, Zetor concluiu que se tratava de uma demonstração. Embora não percebesse na época, ele havia interpretado as ações do reino quase exatamente como Gasman esperava que o Império fizesse. É muito provável que sejam apenas exercícios, como nos disseram, afirmou ele com convicção, mas não podemos simplesmente ficar de braços cruzados assistindo. É uma situação delicada. Sem dúvida. Os dois trocaram sorrisos cansados. Rudersdorf, que havia se intrometido na conversa, pareceu compreender a natureza do problema. No fim das contas, não se tratava de saber se o reino de Udoa pretendia invadir ou não. Eles haviam demonstrado claramente que suas forças eram capazes disso. Isso foi o suficiente para que o cérebro de Zetor, treinado para agir considerando o pior cenário, soasse o alarme. Udoa é uma ameaça potencial. E era preciso estar preparado para possíveis ameaças. Essa conclusão simplista parecia ridícula. Embora esperassem que as unidades de defesa posicionadas no sul não fizessem nada, provavelmente ainda seria necessário retirar tropas dos destroços do grande exército mobilizado no leste. A perspectiva sobre a guerra com a Federação exigiria revisões substanciais.
Quando olhou para o homem de operações, o rosto vermelho de Rudersdor praticamente explodiu. Ele parecia estar lutando para conter a raiva. Se pudermos dar uma lição naqueles bastardos do macarrão, não me importo com o custo. Se estivessem jantando, Rudersdor provavelmente estaria espetando o garfo na massa, mesmo que fosse falta de educação. Seu acesso de raiva e hostilidade foi uma expressão direta do clima geral no escritório. Concordo plenamente. Permita-me destacar algo maravilhoso, respondeu Zetor, apesar de si mesmo. O que é isso? Esses queridos bastardos do macarrão são nossos preciosos aliados. E se me permitem acrescentar mais uma coisa, são nossos amigos que controlam as linhas de suprimento do corpo expedicionário do Exército do Continente Sul. Ele continuou, entendeu? Sabendo o quão óbvio era. Mesmo assim, precisava dizer. Pelo menos formalmente, eles são um exército aliado maravilhoso. Não foi difícil memorizar coisas em que ele não acreditava. Zetor modestamente ofereceu sua opinião, por enquanto pelo menos. E acho que seria lógico, militarmente falando, esperar que continuem assim. NRGH, considerando o ambiente estratégico, não temos outra escolha. A situação do Império era, em uma palavra, um impasse. Não era para ser assim, lamentaram todos. Tudo o que aconteceu antes da guerra foi uma série de eventos inesperados. Teoricamente, deveria haver uma saída para o cerco. Era possível que o Império conseguisse romper o cerco esmagando a Aliança Antante ao norte e a Dácia ao sul. Mas será que as vitórias nessas frentes trouxeram algum benefício? A resposta a essa pergunta retórica era óbvia. Eles haviam mergulhado em uma guerra total, mas qual foi o resultado? Não contribuiu em nada para a melhoria da segurança nacional, como haviam previsto com base em suas teorias. O melhor a fazer naquele momento era não criar mais inimigos. Deixando de lado nossos gostos pessoais, eu realmente me pergunto se esmagar essas moscas lá no sul não seria apenas um ato de dor sem nenhum benefício. Não valeria a pena o esforço para proteger nossas partes íntimas? É verdade que teríamos que fazer algo se eles estivessem planejando isso, mas... Zetor fez uma confissão honesta de seus sentimentos perante os outros oficiais do Estado-Maior. Se eles não vão iniciar uma luta por conta própria, então é menos custoso para nós simplesmente deixá-los em paz. Não quero me afundar em mais trabalho administrativo de ocupação, e gostaria de evitar que as tropas fiquem presas defendendo ainda mais território conquistado. Foi precisamente por ser o chefe do corpo de serviço, tratado como um bando de serviçais, que ele teve de trazer à tona essa realidade, mesmo sabendo que seu homólogo em operações não gostaria. O fardo do território ocupado sobrecarregava o braço administrativo do Exército Imperial. Ocupar um território significava estacionar soldados nele. Retirar tropas que poderiam ser usadas em campanhas e espalhá-las por antigos territórios inimigos era o mesmo que retirá-las de combate. Em resumo, isto inevitavelmente se transformará num atoleiro se conquistarmos mais territórios sem paz. O exército imperial não possuía um número infinito de soldados. Somente utilizando-os com extrema eficiência era possível manter a segurança nacional. A essência da estratégia de linhas internas era a mobilidade. Eles tiveram que reconhecer que o processo de duas etapas, aniquilar o exército inimigo e convencer seu líder a se render, não funcionava em um cenário de guerra total. Antes, quando o inimigo sofria tantas baixas que não conseguia mais defender sua capital, era forçado a considerar a paz. As estratégias de segurança nacional eram criadas sob a premissa de que uma vez que o exército inimigo vacilasse, tudo o que restava era marchar sobre sua capital. Até mesmo Zetor teve que admitir que a ideia de ameaçar as capitais de seus inimigos era praticamente um sonho. Um exemplo disso foi o erro que cometeram contra a República. O Império havia planejado a destruição completa do exército inimigo para pôr fim à guerra. Sussurrou, abre-te, Sésamo. Girou a porta giratória e alcançou a aniquilação total de seus oponentes. Sim, eles conseguiram fazer isso perfeitamente. O instrumento de violência que era o exército imperial alcançou a completa obliteração do instrumento de violência conhecido como exército republicano e vangloriou-se. Somos o Reich, a coroa do mundo. Considerando o contexto, pode-se argumentar que o exército cumpriu seu dever. Mas havia uma verdade que todos tinham que aceitar. A vitória na frente ocidental não havia encerrado a guerra. Então eles enviaram tropas para o continente meridional, entraram em conflito com a Commonwealth e, como se não bastasse, se viram atolados num atoleiro no leste com a Federação Comunista. A guerra é difícil, murmurou Zetor com a voz rouca, apertando a ponta do charuto entre os dentes. Essa era a impressão que ele tinha como uma das pessoas encarregadas de elaborar planos de guerra, que havia participado da redação de inúmeras operações. Eles se deparavam constantemente com circunstâncias que jamais haviam previsto. É claro que não eram tolos o suficiente para se apegarem tanto a teorias a ponto de perderem de vista a névoa da guerra. Mas Zetor, um general veterano do exército imperial, estava confuso. Os relatos vindos do campo de batalha eram estranhos. Ele não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Essa é uma conclusão extremamente simplista para se chegar depois de acumular tantos cadáveres e estourar o orçamento da nossa nação. Era natural que seu velho amigo fizesse um comentário tão mordaz. Zetor não pôde negar a acusação. Endireitou-se um pouco e comentou solenemente. A verdade muitas vezes não é nada de extraordinário. Por exemplo, Rudersdor, você não dá a devida importância ao pensamento e à contemplação. Até mesmo uma frase banal pode conter um significado mais profundo. Os seres humanos não são perfeitos. Tendo participado em guerras, por vezes observando, por vezes liderando, Zetor chegou a essa conclusão comum. Isso não é um argumento circular, as pessoas são assim mesmo. Não podemos cair na armadilha do idealismo, desejando que as coisas fossem como achamos que deveriam ser, mas sim devemos olhar para a realidade, enxergá-la como ela é. Alguém como um pregador devoto poderia alardear que Deus tinha grandes intenções para cada premissa dada aos humanos. Mas Zetor achava isso absurdamente ridículo. Isso é lamentável até para mim, pensou ele, falando em tom irritado.
É impossível depositar muita fé no intelecto e na razão. Temos que pensar partindo dessa premissa. Incomodava o fato de as pessoas ao seu redor estarem assentindo com a cabeça. Ah, é contraditório, se me permitem dizer, pensou ele com desdém. Felizmente, convém dizer, seu tempo para refletir sobre isso foi por água abaixo quando seu estimado amigo fez uma pergunta. General von Zetor, é um pouco demais, mas gostaria de lhe pedir um favor. Qual é? Você poderia reservar uma caixa de charutos para mim? Tem tantos sanguessugas ultimamente. Elas me incomodam na linha de frente quando estou observando também. Não aguento mais. Quer dizer que você quer queimar os sanguessugas até a morte? Bem, eu entendi a impressão, mas eu entendo que você esteja estressado. Zetor fez uma careta. Pode ter havido uma trégua no leste, mas não havia como prever o que aconteceria com a mobilização na fronteira com Yudoa. Era como se o reino de Yudoa os tivesse apunhalado pelas costas. Era natural que as operações tivessem entrado em caos. Zetor entendia isso tão bem que lhe dava náuseas. Infelizmente vou recusar seu pedido. Tenha que se contentar com isso. Zetor jogou um charuto para ele, acendeu o seu próprio e deu algumas tragadas. Precisamos analisar as coisas por vários ângulos. O que? Até mesmo as suas sanguessugas. Por exemplo, na área da medicina, existem maneiras de aproveitar as sanguessugas. Você não sabia disso? Você pode usar essas coisas? Zetor respondeu ao seu ceticismo com firmeza. Existem sanguessugas medicinais. Portanto, até mesmo sugar sangue tem suas utilidades. Você está dizendo para deixá-lo sugar meu sangue vital? Ouvi dizer que às vezes esse é o jeito de ficar saudável. Ele falou com um pouco de firmeza e o outro homem entendeu. Bem, quanto mais você sabe. Agradeço desde já. Se não for muito incômodo, gostaria de lhe perguntar mais uma coisa. Qualquer coisa. Será que as pessoas realmente gostam de ser tratadas com sanguessugas? Isso é uma coisa que não posso afirmar com certeza. Sou militar de carreira, como pode ver. Não entendo nada de medicina. Foi uma forma indireta de se recusar a comentar. Zetor não precisava que Rudersdor lhe apontasse isso. Ele próprio já vinha refletindo sobre o assunto há algum tempo. Honestamente, provavelmente não existia nenhum ser vivo que ficaria feliz em ter seu sangue sugado. Ele nem precisou se perguntar se a opinião pública no Império receberia bem essa mudança de Yudoa. Então eu realmente gostaria que você tivesse um charuto pronto. Vamos combinar de pensar nisso mais tarde. Tendo acabado de concluir a conversa, ambos suspiraram. Tramar estrategicamente contra Yudoa era um tabu político para o exército imperial. É claro que em termos de um plano em si, eles tinham passos para o início das hostilidades, da vitória e a paz através da defesa das fronteiras reforçada pelo grande exército. Em outras palavras, uma estratégia de linhas interiores. Com a cabeça atolada no pântano traiçoeiro do leste, o Império não tinha esperança de levar adiante tal coisa. Era extremamente provável que fosse necessário considerar um cenário de precaução. Então, quais unidades devemos recuperar? Já identifiquei quais das unidades espalhadas em todas as direções podem ser movidas. Só isso? Rudersdor reclamou lançando um olhar para o orçamento e Zetor deu de ombros. Você sabe que a maioria de nossas unidades de combate foi enviada para o leste. As forças táticas estão sob sua jurisdição, então você já deve estar ciente disso. Não é suficiente, está longe de ser suficiente. Por favor, façam alguma coisa. Você foge do local de um incêndio só porque não há bombeiros suficientes? Os recursos são finitos, é um fato da vida. Não é possível criar algo do nada, mas eles também não chegariam a lugar nenhum sem algo com que trabalhar. A conversa tensa entre Zetor e Rudersdor deixou sua tarefa terrivelmente clara. Não posso assumir a responsabilidade pela defesa da fronteira sul dessa forma. Talvez seja melhor simplesmente retirar tropas do continente sul e deixar a República Livre seguir seu curso. Você tem ideia de quantas armas acabarão nas mãos dos guerrilheiros se fizermos isso? Então é simples. Me dê tropas, Zetor. Eles estavam andando em círculos. Ambos estavam bem cientes de que suas respectivas posições eram irracionais. Para os altos oficiais que ocupam o gabinete do Estado-Maior, essa conversa foi incrivelmente básica. Poderíamos até dizer que faltou inteligência. Mas Zetor teve que responder. Ele precisava. Já recrutamos todos os jovens que conseguimos mobilizar antecipadamente. Ou está sugerindo que convoquemos com um ano de antecedência? Recrutas de 17 anos. Que jovialidade esplêndida eles trarão. Você quer que eu envie tropas tão inexperientes? Isso seria mais do que suficiente para mostrar ao mundo a extensão da nossa incompetência. Zetor disparou comentários autodepreciativos, e Rudersdor teve que suspirar de desgosto. A situação dos recursos deles estava ficando desesperadora. O exército imperial não tinha reservas em que pudesse confiar. A pequena população em idade ativa disponível já havia sido enviada para a indústria ou para o campo de batalha. Estavam explorando ao máximo a mão de obra disponível. Não conseguiam suprir a demanda, mesmo mobilizando os jovens antes do previsto. O exército imperial não conseguiu contornar a escassez de soldados, uma limitação física. Reclamar não adianta. Vamos voltar nossa atenção para o trabalho. Que irritante. Rudersdor resmungou e então disse: General von Zetor, trate isto como uma consulta oficial. Se o senhor fosse retirar tropas, de onde as retiraria? Gostaria de negar, mas provavelmente não há outra opção senão o leste. O que te leva a dizer isso? Conseguimos repelir a ofensiva limitada deles. Isso é mais do que suficiente por enquanto. Sendo otimistas, podemos esperar uma trégua nos combates. Então o risco para o leste está dentro de limites aceitáveis? Quando o responsável pelas operações começou a resmungar, Zetor o interrompeu e ofereceu sua opinião, ciente de que era apenas uma ideia provisória. Não posso dar o que não tenho, mas se a área de operações aceitar o risco no leste, acho que podemos fazer funcionar. E eu poderia pegar alguns soldados das frentes da Dácia e do norte. Também há unidades do leste descansando após saírem da linha de frente. Que tal enviá-las para o sul?
Se eles se esforçassem um pouco, esse plano de posicionamento de tropas em posição defensiva seria viável. Tendo compreendido o paradigma do homem de operações, Zetor planejou executar um plano que exigisse o mínimo de esforço excessivo. O julgamento do oficial Zetor foi, em geral, sensato. Mas, aparentemente, Rudersdor ainda sentia que algo estava faltando. Uma defesa que retardasse o jogo seria possível dessa forma, mas seria ótimo ter alguns reservas móveis. Já ofereci tudo o que podia. O melhor que pude fazer pelas reservas móveis foi formar uma brigada ou talvez uma divisão. Isso não vai funcionar. Isto é para combater incêndios. A existência de poder de combate de reserva faz toda a diferença. Rudersdor era obstinado e exigia tropas com o olhar, entreguem-nas. Talvez fosse apropriado elogiar sua forte vontade. Ou talvez sua falta de cooperação deva ser lamentada. Mas qualquer um que pudesse declarar com segurança exatamente o que precisava seria capaz de evitar a insensatez de se retrair e depois partir em uma missão sem esperança de sucesso. Vamos parar de rodeios. O que você quer? Na verdade, quando um pedido era crível em sua necessidade, Zetor não tinha outra escolha senão ceder. Me dê seu grupo de combate salamandra. Non, nem, no, Nick. Acho que é isso, né? Tenho certeza de que você poderia me dar isso. Zetor não era do tipo que tolerava pedidos tão bruscos. Dito isso, foi apenas porque ele e Rudersdor eram velhos amigos que a contenção pôde ser descartada tão completamente. Não posso. Você tem algum motivo para isso? Ouvi dizer que eles estavam sendo tratados como hóspedes no leste, já que estão diretamente sob nossa jurisdição. Ainda outro dia, eles tiveram que correr para defender a vila onde fica o Conselho de Autogoverno. Você não leu o relatório? Não entendo por que a decisão de manter uma unidade de combate que compreende tão bem a vontade do Comando Central no epicentro da crise recebe tão pouco respeito. E além disso, continuou Zetor, essa é uma unidade de teste. É um experimento do Camp Group. Tenho quase certeza de que empregá-la no leste é a melhor opção. Se você lançasse um modelo de pesquisa ou protótipo em uma batalha real antes de testá-lo adequadamente, só porque ele estava funcionando bem, e o destruísse, o que sobraria? Não nego isso, mas a área de operações gostaria de ouvir a opinião de pessoas com experiência na linha de frente. Seria uma boa oportunidade para aprender como é realmente estar em campo como um Camp Group. Essa é uma ótima desculpa, mas... Zetor suspirou. Ultimamente seus suspiros e reclamações haviam aumentado novamente a ponto de ele não conseguir deixar de notar com irritação. Você simplesmente não quer ter que se desculpar tanto com os caras do leste. Você não está errado. Seus bastardos da área de operações. Seria muito mais fácil se ele simplesmente dissesse isso. Esses caras sempre tomavam a iniciativa de pensar do ponto de vista de outra pessoa e depois faziam exatamente o que ela não gostaria. Para Zetor, era extremamente frustrante não saber se devia elogiar Rudersdor como a personificação do oficial de Estado-Maior ideal ou lamentar sinceramente o quão estorvo ele era. Já aviso de antemão que, dependendo da situação, irei transferi-los conforme necessário. E se forem devolvidos nessas condições, voltarão a servir como reservas estratégicas. Muito bem, fechado, respondeu Rudersdor imediatamente. Isso significa 18 divisões e uma divisão blindada, mais 2 unidades de reservas móveis. Somando isso à patrulha de fronteira do Grupo de Exércitos do Sul, temos o mínimo necessário. Rudersdor devia estar realmente preocupado. Seu alívio foi genuíno quando ele soltou um ufa e deixou os ombros caírem. É praticamente o mesmo número que o Doa está mobilizando. Dito isso, se eles levarem a sério, podem partir para uma mobilização geral e nos superar em número. Eles não vão tão longe. O Ildoa não se daria ao trabalho de jogar dos dois lados assim se esse fosse o plano deles. Nunca se sabe. As pessoas dos países do sul são cheias de paixão, mas não é incomum que essas pessoas impetuosas também sejam estrategistas astutas. Verdade. Zetor fez uma careta. Talvez o próprio Rudersdor fosse um ótimo exemplo disso. Embora fosse um homem de vitalidade formidável e teimosia que combinava com sua aparência austera, foi por meio de sua inteligência que ele se destacou no campo de batalha como especialista em operações. Então, seu cérebro funciona em situações de aperto. O que foi isso, Zetor? Nada. Então, quem enviaremos para observar? Você quer ir? Embora tenha sido apenas por um instante, dizer que ele não se sentiu tentado seria mentira. Zetor também tinha muita experiência em operações de campo. Então era impossível que a ideia de marchar para o território de um potencial inimigo e verificar as coisas não o deixasse curioso. Ele também estava confiante de que conseguiria entender a situação. Mesmo uma avaliação objetiva diria que ele poderia fazer um ótimo trabalho se aceitasse o convite. Mas Zetor descartou a tentação sem hesitar. Não posso abandonar minhas obrigações com relação à redistribuição de tropas do leste e às negociações internas. Ainda estamos fazendo ajustes no plano de produção. Ser um herói desconhecido significava um trabalho monótono e interminável que ninguém realmente notaria. Relaxar no topo não seria um bom exemplo para seus subordinados. O espírito de um comandante que lidera pelo exemplo era uma constante. Mantinha-se verdadeiro tanto no campo de batalha quanto na retaguarda. A última coisa que ele queria era ser contado entre aqueles tolos que pensavam que ser comandante significava ficar de braços cruzados. E você, Rudersdor? Vou ter que deixar minha viagem turística e gastronômica para outra hora. Mas estou curioso para saber que tipo de exercícios o exército ildoano vai realizar. Eu também. Zetor assentiu e sugeriu uma alternativa. Então teremos que escolher alguns membros da elite. Meu pessoal enviará uma equipe. O norte de Ildoa é uma região montanhosa. Imagino que eles poderiam aprender muito sobre operações em áreas remotas das montanhas com o nosso aliado.
Seria instrutivo não apenas em um sentido puramente tático, mas também em termos de geografia militar. Seu aliados estava gentilmente convidando para os exercícios. Enviar um grupo de oficiais estudiosos certamente seria útil mais tarde. Concordo. Da área de operações, enviarei o Coronel von Lergen. Tenho certeza de que ele verá o que há para ver. E quanto ao trabalho dele na área de operações? Não tem problema. Já está na hora dele se tornar comandante de regimento mesmo. Sinto que preciso dizer. Nessas circunstâncias? Você tem razão, mas bem, esta é uma boa oportunidade para ele. Murmurou Zetor, balançando a cabeça. Será que o comando de operações pretende deixar as operações no sul a cargo do Coronel von Lergen? Certamente um sujeito que fosse um burocrata equilibrado, mas que também soubesse se defender sob pressão, era valioso. Muito bem, senhores. Façam acontecer. Imagem. Final de janeiro de 1927, área de linha de frente do Exército Imperial no leste, guarnição do Grupo de Combate Salamandra. Nós vamos ser transferidos para a capital? Consciente do quão tola soa, a Tenente-Coronel Tânia von Degurechaff relê as ordens do Estado-Maior. Como a unidade dela está subordinada diretamente ao Estado-Maior, não é tão surpreendente receber uma notificação repentina como essa. Ela sabe muito bem que eles podem contornar o quartel-general do Grupo de Exércitos Regional para redistribuir a unidade. A questão é o destino. Eles estão sendo transferidos da linha de frente para uma área de concentração construída ao redor de uma estação ferroviária perto da capital. Na verdade, é tão perto da capital que podemos dizer que estão sendo transferidos para uma guarnição perto de Berum. Será que a mensagem foi decodificada corretamente? Não é de admirar que se perguntem se houve algum erro. Até mesmo aqueles que normalmente não eram céticos ficaram desconfiados. Tânia pede ao transmissor que verifique se não há erros de decodificação, mas é um esforço inútil. Não há erros da parte deles. O oficial de plantão se perguntou a mesma coisa que Tânia. Disseram que a mensagem foi verificada 2 vezes antes mesmo de ser entregue a ela. Então Tânia age como se as ordens que recebe fossem reais. Ela convoca os oficiais superiores do Camp Group. Não demora muito para que eles se reúnam, e ela transmite as ordens. As expressões nos rostos dos soldados mais experientes mostram que é difícil para eles acreditarem, mas ela lhes impõe a verdade, instruindo-os a recuar. Logo chega a notícia de que o grupo de exércitos do leste tem um trem para eles, e a situação fica bastante agitada. Esta é a segunda vez que eles conseguem escapar do atoleiro do leste. Tânia estava preparada para uma série de situações desagradáveis, mas o contato que recebem é tão profissional que ela é pega de surpresa. Não que ser profissional seja algo ruim. Na verdade, ela prefere assim. Coronel, há algo errado? Não, fico feliz que não estejamos tendo nenhum problema. Embora nutra dúvidas absurdas, ela finge compostura ao descartar a pergunta de seu subordinado, contanto que não pareça que esteja tentando se convencer. Graças ao Conselho de Autogoverno, temos vagões de trem aquecidos. Talvez nossos novos amigos sejam mais confiáveis do que pensávamos. Se o Exército Imperial puder usar a rede ferroviária padrão da Federação, isso será uma ótima notícia para sua mobilidade estratégica. É bastante óbvio, mas os carros também são adequados para o clima daqui. Podemos esperar melhor isolamento e proteção contra o frio do que nos trens imperiais. O melhor de tudo é que o risco de sermos atacados por guerrilheiros diminuirá. A melhoria da segurança nas estradas contribuirá muito para reduzir o fardo estratégico. Como comandante em campo, é um alívio ouvir isso. Louvado seja Zetor e sua brilhante ideia de lavar as mãos da administração nos territórios ocupados e permitir que os separatistas estabelecessem seu próprio governo fantoche. Tânia balança a cabeça e, após avaliar rapidamente o que precisa ser feito, dá as ordens. Onde está meu corredor? Aqui, senhora. Diga ao tenente Tospan para começar a movimentar a infantaria. Sim, senhora. Ele sai correndo, a própria definição de agilidade. Observando o jovem enfermeiro partir, Tânia murmura para si mesma, não entendo. O que os superiores estão pensando? Apesar do frio intenso, o Camp Group Salamander está sobrevivendo ao inverno. A infantaria já se acostumou com o leste gelado e os montes de neve. Se necessário, eles podem brincar de pega-pega com os comandos de esqui da Federação. Eles se adaptaram, e pode-se até dizer que agora tem controle perfeito sobre o ambiente do campo de batalha. O caminho para chegar até aqui foi realmente longo. Providenciar roupas para o frio, cuidar da nossa alimentação, conseguir os suprimentos necessários por uma margem mínima, foi um período difícil. Após muito trabalho e esforço, finalmente conseguimos o equipamento necessário. Não precisamos mais nos preocupar com meias. E não foram apenas os equipamentos que melhoraram, o que está dentro deles também melhorou. Até mesmo o tenente Tospan, que eu considerava um exemplo de completa inutilidade, não é exceção. Mesmo com essa cabeça dura, ele conseguiu melhorar em tarefas rotineiras. Todos os oficiais foram renovadamente imbuídos de camaradagem. É por isso que a tenente-coronel Tânia von Degurechaff se pergunta: considerando a situação atual no leste, existe a possibilidade de nos chamarem de volta para uma nova designação. Entendo que isso seja possível. Mas qual seria o motivo? O que os levaria a nos retirar de lá? O grupo de combate Salamandra é a reserva estratégica que melhor preservou sua energia. Somos lutadores de primeira linha, você poderia até nos chamar de um recurso valioso. Eu entenderia se estivéssemos sendo enviados com urgência para o leste, mas por que nos tirariam de lá às pressas? Nós mal conseguimos repelir a ofensiva limitada da Federação. Honestamente, eu nunca imaginei que seríamos retirados agora. As linhas de batalha ainda estão estáveis. Embora a situação esteja se acalmando nas regiões de retaguarda, os ataques de infiltração do exército da Federação nunca cessam. O grupo de combate Salamandra pode até ser enviado para a neve, tornando-o bastante útil. Tânia não consegue pensar em nenhum motivo para retirá-los agora. É claro que a diferença entre as informações detidas pela sede e as que estão em campo é inegável. Não entendi.
Você está me dizendo que os chefões têm algum bom motivo para isso? As palavras "eu não entendo" são repetidas. É por isso que isso é tão crucial para Tânia. Retirar funcionários de uma loja movimentada é uma má ideia, a menos que haja circunstâncias extremamente urgentes. Tenho certeza de que eles nem sequer estão nos dando um descanso. No fim das contas, acabamos indo direto do continente sul para a Federação. Aquilo foi horrível. Será que a mesma coisa vai acontecer de novo? De qualquer forma, devemos estar preparados para não conseguir descansar adequadamente. Entrar nessa situação esperando o pior provavelmente é um pouco melhor para a sua saúde mental. Supostamente, eles querem conversar conosco. Será mesmo normal acreditar que só receberemos ordens para servir como força opositora em exercícios militares? Início de fevereiro, ano unificado de 1927, norte de ilha. Ao partir para visitar o reino de Uldoa, o coronel von Lergen recebeu 3 missões do Estado-Maior. O primeiro objetivo era avaliar o nível de treinamento do exército ildoano. Fossem inimigos ou aliados, quanto mais informações o Estado-Maior pudesse obter sobre eles, melhor. Para um oficial do Estado-Maior, a tarefa de relatar suas observações era um dever natural que nem precisava ser discutido. Mesmo com a situação tão tensa, era uma tarefa relativamente simples. A segunda ordem era para que Lergen se familiarizasse com a geografia militar, tendo em mente batalhas em montanhas. O tenente-general von Rudersdorf, que liderava as operações, incumbiu pessoalmente dessa tarefa. Pelo que Lergen pôde deduzir, a ideia era estar preparado para um possível combate com Uldoa. É claro que o simples estudo do terreno não os colocava automaticamente no caminho da guerra. Dito isso, era significativo que estivessem considerando essa possibilidade, mesmo que como um plano potencial. Somando-se a isso a determinação e a resolução do comandante, parecia ser um indício importante. A tarefa final, diga-se de passagem, foi uma encomenda incrivelmente incomum em comparação com as outras duas. Sua terceira missão era extremamente simples. O tenente-general von Zetor, responsável pelo corpo de serviço no Estado-Maior, queria que ele descobrisse o máximo possível sobre o general Gassmann. Lergen se lembrou de ter ficado olhando fixamente, apesar de si mesmo, para as ordens, relendo-as. Esse não era o tipo de missão que normalmente seria solicitada a um coronel. Era uma tarefa rotineira para um oficial de baixa patente. E Lergen, para começar, não tinha experiência em espionagem. Como coronel do Estado-Maior do Exército Imperial, ele havia sido treinado para ser um homem de operações capaz de gerenciar a logística e a organização na retaguarda. Nem ele tinha certeza de que conseguiria desempenhar com sucesso as funções de um agente de inteligência. Quando Zetor lhe disse que ele seria ótimo justamente por ter experiência em recursos humanos, sua única reação foi de perplexidade. Embora fosse do tipo que se esforçava ao máximo para cumprir ordens, não podia negar que aquilo estava fora de sua área de especialização. Como Zetor esperava que ele comparasse os recursos humanos no Império com os assuntos de pessoal de oficiais superiores em um país estrangeiro? Dito isso, se Lergen deixasse transparecer todas as suas emoções no rosto, seria desqualificado como soldado de alta patente. Ao entrar no reino de Uldoa, interagiu alegremente com os seus recepcionistas, trocando comentários polidos como um oficial perfeitamente sério. Eu sou o coronel Virgínio Calandro. Eu os guiarei em nome do general Igor Gassmann. O homem que recebeu Lergen e os outros do Império era um oficial igualmente cortês do Exército Real Ildoano, um homem com um sorriso afável. Quando Lergen estava prestes a prestar continência, foi surpreendido ao ver o homem estender-lhe a mão para um aperto de mãos. Ele era do tipo que tentava se aproximar das pessoas. Então, o senhor é o coronel von Lergen, correto? É uma honra, coronel Calandro. Ainda assim, ao apertar a mão, ele demonstrou a firmeza extrema de um soldado. Suas mãos eram incrivelmente duras para um soldado político. Ele era do tipo que fazia os outros perceberem imediatamente que sabia quando ser duro e quando ser brando, o tipo mais formidável para se ter vigiando você. Para Lergen, que fora incumbido pelo país de origem de investigar isso e aquilo durante sua viagem, esse sujeito seria um estorvo. Tudo o que ele podia fazer era aceitar a mesma verdade com a qual todos os soldados tinham que conviver. Você não pode escolher seus inimigos. Lergen aceitou o desafio que o sorriso de Calandro lhe apresentou e assentiu com um sorriso caloroso. Por aqui. Não é muita coisa, mas preparamos alguns refrescos. O comentário foi suficiente para fazê-lo pensar. É isso que significa dar uma estocada para marcar o primeiro ponto. O banquete era composto inteiramente de itens de luxo que haviam desaparecido do Império devido ao bloqueio naval da comunidade. Permita-nos oferecer-lhe um café de verdade. A gentileza de uma nação neutra, hein? Nas instalações para receber convidados, perto do local onde os exercícios seriam realizados, serviam todo tipo de mercadoria dos mares do sul que não se viam no continente imperial há algum tempo devido ao embargo, incluindo, sobretudo, o aromático café. Para piorar a situação, eles ainda tinham montes de açúcar mascavo. Sim, estou muito feliz por podermos demonstrar nossa hospitalidade aos nossos aliados. Um comentário exagerado, um tom sério e, para completar, um sorriso suspeito. Lergen não achava que conseguiria fazer uma boa imitação de diplomata, mas se viu na posição de ter que combater sarcasmo com sarcasmo como representante de seu país. Temos muita sorte de sermos considerados amigos. No papel, essas palavras teriam sido extremamente humilhantes, mas até mesmo Lergen estava ciente do tom vazio de sua voz. Estávamos tão ocupados com nossos deveres no campo de batalha, receio que tenhamos perdido o contato. Ah, mas é tão constrangedor dar desculpas.
Não acho que seja uma desculpa. Certamente não quero ser tão mesquinho a ponto de culpá-lo quando você deve ter motivos válidos. A conversa foi estereotipada, e o Doa condescendente e império evasivo e cínico. Mesmo assim, trocaram seus comentários sarcásticos com a devida polidez fingida. Talvez pudéssemos chamar isso de uma escaramuça preliminar verbal, uma espécie de reconhecimento em força? Quase satisfeito por ter conseguido marcar um gol, Lergen foi forçado a revelar suas cartas. Após saborear seu café, Calandro pousou a xícara de chá, sorriu e casualmente soltou uma bomba. Serei franco. Sou o enviado especial do General Gasman. Foi tão inesperado que por um instante, Lergen ficou sem palavras. Há algo sobre o qual preciso falar abertamente com nossos amigos do Império. O enviado especial? O que você deseja discutir? A intenção de Lergen era realizar um reconhecimento em força, mas ele se deparou com as tropas principais do inimigo. Como não era algo totalmente inesperado, ele tinha a ligeira vantagem de estar preparado. Mas, inegavelmente, foi pego de surpresa. Um ataque surpresa era mais poderoso do que ele imaginava na teoria. Lergen foi forçado a aprender o que poderia ser chamado de uma lição de batalha no campo de batalha. Ele praticamente prendeu a respiração quando Calandro falou rápido e ríspido, quase como se quisesse roubar a cena do Império. O reino de Uldoa está extremamente preocupado com a situação atual. O que significa? Este prolongamento da guerra não é bom para ninguém. Ele mordeu a isca sem hesitar. Aquelas palavras eram significativas demais. Para qualquer um. O coronel Lergen, do Estado-Maior do Exército Imperial, sabia que era indelicado responder uma pergunta com outra pergunta, mas ele precisava saber a resposta. Uma coisa seria se o lado que fazia sacrifícios na guerra dissesse algo assim, mas não era o tipo de coisa que um partido que se movia como morcego para onde quer que os lucros fossem encontrados pudesse comentar com tanta arrogância. Tudo o que temos que fazer é revidar quando atacamos. Não é tão extremo, é? De qualquer forma, não parecia certo que esse cara do oportunista exército e o Doano trouxesse o assunto à tona. Peço desculpas se ofendi alguém. Com licença, Coronel Calandro, mas a situação é a seguinte. Não me interprete mal, interrompeu Calandro com um sorriso. Também estamos bastante preocupados com a forma como as coisas estão a decorrer. Estamos preparados para agir de boa fé como mediadores para a paz. Era isso que significava falhar em garantir a iniciativa. Tudo o que Lergen podia fazer era deixar cada palavra de Calandro martelar em sua mente enquanto encarava os olhos de seu homólogo, atônito. Entendeu? Em outras palavras, negociações de paz. Nós, do Reino de Uldoa, estamos dispostos a servir de intermediários para nossos amigos. Embora Lergen soubesse que não devia se deixar desconcertar por aquilo, teve dificuldade em encontrar um comentário imediato, e seu silêncio denunciava sua confusão. Ele estava à mercê da escolha de Calandro sobre o assunto da conversa. O fato de ele não ter gritado de todas as coisas ridículas certamente se devia às suas últimas reservas de contenção. Ele tinha certeza de que o outro homem vinha observando sua expressão com olhares periódicos durante todo esse tempo. Se ele não refletisse sobre o significado das palavras de Calandro e as compreendesse, não seria capaz de responder de forma eficaz. Lergen carecia da firmeza necessária para as batalhas em campo aberto. Naquele momento ele teve que reconhecer, querendo ou não, que era inexperiente. Com licença, mas você está dizendo que Uldoa quer mediar negociações de paz? O motivo pelo qual ele respondeu à pergunta foi simplesmente porque não conseguia pensar em nada de bom para dizer. As principais figuras do Estado-Maior do Exército Imperial, com pouquíssimas exceções, jamais imaginariam que tal oferta fosse sequer cogitada. Em se tratando de ataque surpresa, a proposta do reino de Uldoa foi um choque totalmente inesperado. Em choque, Lergen pensou em uma oficial mágica que conhecia bem. Como comandante em campo, a tenente-coronel Tânia von de Gurechaff frequentemente tomava decisões estranhas. Na retaguarda, ele se surpreendera com sua incomum firmeza, mas se ela estivesse ali, o que faria? Falando como uma nação aliada, alerto que qualquer guerra adicional representará um fardo demasiado pesado para a economia do Império. Permita-nos propor negociações de paz. Calandro, sempre sorridente, ignorou educadamente a perplexidade de Lergen e acrescentou. Sei que é presunçoso, mas não acha que já é hora de encontrarmos uma maneira de resolver as coisas? Se declararmos que estamos num impasse e nos oferecermos para arbitrar, consideraria aceitar? Foi precisamente por Lergen ser um membro fundamental do exército imperial que ele teve que engolir em seco. O fardo de continuar a luta era enorme, inacreditavelmente grande. Os custos para o Império haviam aumentado para uma soma colossal. As linhas de frente no leste estavam se transformando em um atoleiro. A fútil guerra de desgaste contra a comunidade polaco-lituana e a República Livre era um impasse interminável. O reverso da sede do Estado-Maior por uma vitória decisiva era a sangria do exército imperial, que já se mostrava anêmico. Mas por que ele deveria revelar sua ansiedade externamente? Perdoe-me por dizer isso depois de ouvir seus comentários, mas essa é uma decisão que cabe ao alto comando. O mero coronel não tem ideia do que o alto comando pensaria. Nem mesmo um gênio das operações como você, sua reputação o precede. Entendo que você goza da confiança tanto do tenente-general von Zetor quanto do tenente-general von Rudersdorf. O comentário de Calandro, feito com tanta naturalidade, foi significativo. Foi muito além de uma mera formalidade ou piada. Quando diziam que os ildoanos eram apaixonados, eles realmente sabiam do que estavam falando. Modéstia em excesso pode ser ofensiva, não acha? As palavras de Calandro davam a entender que ele era muito bem informado. Quando Lergen finalmente recuperou um pouco da compostura, observou Calandro com mais atenção. Um olhar para o uniforme do coronel sugeria que ele pertencia a um regimento alpino, mas,
Bem, à medida que Lergen processava as informações, começou a vislumbrar a verdadeira identidade do homem. Pelo que ele se lembrava, todos os regimentos alpinos se reportavam diretamente ao Estado-Maior do Exército Real Idoano. Se um oficial de inteligência pretendesse disfarçar-se de alguém em serviço no terreno, uma unidade alpina com boa reputação em combate seria uma excelente cobertura. Mas Lergen achava que Calandro tinha muito mais experiência em campo do que ele, dada sua destreza. Então, talvez a maneira correta de vê-lo fosse como um veterano de elite que havia servido em operações transfronteiriças e outras operações legalmente questionáveis? De qualquer forma, ele certamente era um soldado durão que havia sobrevivido a muitas batalhas ferozes. De qualquer forma, tenho muita sorte de te encontrar aqui. Teria sido ótimo celebrar a amizade incondicional entre nossos países. Como você sabe, um pequeno mal-entendido pode causar complicações. É por isso que estou tão feliz por termos a oportunidade de discutir as coisas francamente. Calandro prosseguiu sozinho com uma expressão de quem sabia de tudo. Ele devia ser mesmo um enviado especial. E é óbvio porque ele me escolheu para contatar. Lergen deve ter sido escolhido por ser alguém que certamente transmitiria a mensagem às operações e ao corpo de serviço. Permitam-me esclarecer primeiro a nossa posição. Nós, isto é, o reino de Uldoa, não estamos ativamente desejando o colapso do Império. Então por que você está passivamente esperando por isso? Que mordaz! Eu tinha certeza de que você sabia. A questão da Uldoa não redimida. Lergen entendeu imediatamente. Quer se expressasse como território, pátria, soberania ou qualquer outra palavra, as emoções envolvidas eram sempre genuínas. Entretanto, por mais irritante que seja, devo dizer, um oficial da ativa do Exército Imperial estava absolutamente proibido de reconhecer publicamente tal questão. Esse conflito territorial tinha raízes absurdamente profundas. O problema da Uldoa não redimida era uma disputa pela posse de uma região de língua uldoana, tomada pelo Reich quando o Império foi formado. O Reich não estava disposto a estender sua compreensão a alguém que argumentasse que só porque alguns moradores de uma área falavam uldoano, a terra deveria pertencer à Uldoa. A posição oficial do Império era de que a questão sequer merecia debate. Sempre se recusará categoricamente a considerar o abandono de território inerente à sua Constituição. Por outro lado, Uldoa não conseguia aceitar a lógica de não unificar as terras de língua uldoana. Essa era uma disputa territorial que sempre esteve latente entre o Império e Uldoa. A questão de Uldoa não redimida? Não tenho certeza se me lembro de uma questão assim. Em outras palavras, oficialmente, é a primeira vez que ouço falar de um problema assim. Talvez já tenha ouvido falar dele em conversas privadas? A resposta de Lergen foi uma repetição da versão oficial do Império. O governo imperial se recusava até mesmo a reconhecer que o território estava em disputa, então não havia muito mais que ele pudesse fazer. Todos responderiam unanimemente se perguntados. Eimat. A preservação de Eimat, a pátria, era imperativa e não havia espaço para discussão. Essa era a situação dentro do Império. E Calandro compreendeu muito bem que Lergen foi forçado a negar obstinadamente a pergunta, independentemente de como se sentisse a respeito. Então ele não se chateou com sua resposta. Da mesma forma, talvez se deva dizer, Lergen podia facilmente adivinhar o motivo pelo qual Uldoa não conseguia desistir. Bastou um pouco de reflexão tranquila. Por que alguém deveria pensar de determinada maneira só porque nós pensamos assim? Muitos oficiais do Estado-Maior, incluindo Lergen, estavam preocupados exatamente com isso. Se eu tiver que explicar. Mas é um tanto ridículo. Lergen olhou para ele com olhos que diziam, diga logo, e Calandro não hesitou em responder. Se pudermos ter Uldoa sem redenção, não nos oporemos a lutar ao lado do Império. A persistência daquele homem era tremenda. A ânsia por um território que um povo ou nação acreditava ser seu por direito era uma torrente latente de fúria. Isso também pode ser interpretado como presença física em campo. Estamos preparados para apresentar uma frente unida nesse sentido, conceitualmente. Lergen, acostumado ao pensamento e à gramática burocráticos, percebeu que os comentários de Calandro pareciam significativos, mas na verdade não garantiam nada. Não passava de conversa fiada, uma promessa vazia sem fundamento. Por mais bonitas que soassem, palavras sem ação eram impotentes e vazias de significado. No mundo da política, das questões militares e da diplomacia, boas intenções não garantiam segurança suficiente. Dizem que um homem se afogando se agarra a qualquer coisa, mas é irracional pensar que um pedaço de palha possa salvá-lo. Ele deveria se agarrar a algo seguro, como um barco, e se isso não for possível, a única opção é nadar por conta própria. Um país que não consegue se sustentar sozinho não tem futuro, porque um Estado não tem aliados eternos nem inimigos perpétuos. Do ponto de vista prático, estamos preparados para mediar entre o Império e os países com os quais está em guerra. Entre nós, porém, também estamos preparados, em conjunto com os Estados Unidos, para convidar todos os países beligerantes para uma conferência de cessar-fogo. Entendo. Lergen assentiu com a cabeça, mas não pôde deixar de notar a sutil diferença. Calandro havia falado o tempo todo como representante de Uldoa, mas agora Lergen se perguntava qual país ele realmente representava. Essas negociações de paz serão lideradas pelos militares de Uldoa ou pelo governo de Uldoa? É basicamente um plano que foi impulsionado pelo exército e aprovado pelo governo. Isso não faz sentido. Lergen expressou sua dúvida com franqueza. A relação fundamental entre governo e forças armadas era a de que o governo presidia as forças armadas. Independentemente de a administração ser imperial, republicana ou feudal, o poder militar era uma extensão do poder político. Em última análise, a própria guerra era uma continuação da política. Nesse sentido, a defesa de uma política externa específica por parte dos militares uldoanos representava uma estranha quebra da ordem natural. E o fato de estarem sondando Lergen, de todas as pessoas, um soldado imperial, não podia ser ignorado.
Sou um soldado. Em outras palavras, sou apenas um membro das Forças Armadas. Lergen sabia qual era o seu lugar. Ele era apenas um protetor de seu país, alguém que havia jurado lealdade à sua bandeira e ao seu imperador. Como poderia ele se retirar com o povo de sua terra natal, mesmo que os inimigos que ameaçavam sua pátria estivessem prestes a matá-lo? Se necessário, ele manteria sua posição. Esse era o dever de um soldado. Um soldado de carreira exemplar que seguia os regulamentos à risca, cujo treinamento se tornará parte de sua essência, e que era devotado à sua moral profissional. Aprimorada pela lógica e pela ética, era uma criatura bastante problemática. Lergen acreditava que, acima de tudo, um soldado era uma pessoa sensata o suficiente para não se precipitar em usar a palavra, por minha própria autoridade, diante de promessas vazias e ilusões. Se ele fosse acabar como tipo de tolo que não hesitaria em interferir no poder governante de sua nação, que ao menos terminasse sua carreira de forma honrosa, como oficial. Graças à sua natureza e talento, Lergen conseguiu controlar seu impulso de aceitar a oferta de Uldoa sem hesitar. A autoridade para conduzir negociações diplomáticas e afins não cabe ao exército. O canal correto para isso seria a embaixada do Império em Uldoa. Quando a lógica falhava, nada, por menor que fosse, podia ser ignorado. Como dizia aquele clássico do Oriente, o túnel de um minúsculo inseto pode causar o desabamento de um longo aterro. Certamente havia uma lição a ser aprendida ali. Peço desculpas. Apenas pensei que seria mais rápido resolver isso entre nós, militares. O que Calandro estava dizendo era verdade, de certa forma. Lergen não podia negar que omitir procedimentos complexos e lidar com as coisas no local era benéfico às vezes. Mas ele poderia negar esse fato categoricamente. Não quero contradizê-lo, mas acho que não é possível. Tenho certeza de que poderíamos tomar uma decisão aqui mesmo. Então, o que você acha, Coronel von Lergen? Se fosse uma questão de tática, um julgamento rápido seria aceitável. Mas como se trata de estratégia nacional, não é impensável que as mãos e os pés se confundam com o cérebro. Além disso, continuou Lergen, mesmo que decidíssemos entre as autoridades militares, essa situação ainda seria estranha. Vocês não têm um adido na embaixada de Uldoa no Império? Ou poderiam falar com o adido que temos aqui em Uldoa? Ele prosseguiu antes que Calandro pudesse contornar a situação. Não quero ser desrespeitoso, mas essa história de agentes especiais não oficiais e coisas do tipo me faz questionar o discernimento do General Gassman. É assim que levamos a confidencialidade a sério. Queremos manter o número de pessoas envolvidas no mínimo. É natural que priorizemos o sigilo. Então vocês querem que façamos isso verbalmente? Mesmo na linha de frente, as ordens vêm por papel. Lergen entendia a intenção de sondar os sentimentos do inimigo. Até mesmo os enviados tinham sua função. Mas ser solicitado a aceitar apenas as palavras de um emissário meio político era chocante. Esse homem deveria se comunicar, deixar uma mensagem, mas nem sequer a trouxe por escrito? Se ele tratasse esse diálogo suspeito como um encontro com um emissário secreto e levasse isso para casa, poderia muito bem ser destituído de seu cargo e expulso do Estado-Maior. Entendo. Compreendo sua posição. Mesmo assim, peço que não me trate como uma criança fazendo um recado. De alguma forma, a atitude cortês de Calandro irritou Lergen. Talvez, em vez de gostar ou desgostar dele pessoalmente, ele estivesse preocupado com os métodos do homem. Coronel Calandro, entendo sua posição. Não quero usar suas palavras contra você, mas também não sou uma criança fazendo recados. Em outras palavras, poderia me fornecer algo por escrito? As palavras não bastam. Não, não são. Lergen olhou para ele em silêncio. Por quanto tempo seus olhares permaneceram fixos um no outro? Ele não achava que pudesse ter sido muito tempo, mas por outro lado, pareceu uma eternidade, um intervalo estranho. Talvez não fosse correto dizer que Calandro se resignou. Parecia que ele havia superado a situação, pois olhou para o céu, assentiu com a cabeça e disse: prepararei um documento lacrado. Confio que você o entregará ao Estado-Maior do seu país? Fico feliz em atender ao pedido de uma nação aliada. Lergen assentiu. A expressão de Calandro endureceu por um instante, mas ele imediatamente exibiu um semblante ameno. Que mudança magnífica. Bem, era só disso que você queria falar? Se não tiver objeções, gostaria de ver os exercícios. Claro, já que estou aqui, por que não descrevo o que estamos fazendo? Por aqui. Calandro se ofereceu para guiá-lo. Nada em sua postura ou em suas explicações pareceu distante para Lergen. Ele temia que ainda houvesse ressentimentos, mas ficou aliviado ao constatar que não era o caso. Ele só conseguia descrever o coronel Calandro como um soldado sincero e experiente. O homem lhe mostrou tudo o que ele queria ver e explicou todos os detalhes sobre os quais ele perguntou. É evidente que dois especialistas notarão coisas diferentes mesmo que caminhem pela mesma rua. Quando se trata de exercícios militares, sejam demonstrações destinadas a observadores externos ou não, sempre há algo a se aprender. Por exemplo, quando Lergen examinou o equipamento que os oficiais do Exército Real e Uldoano carregavam, viu itens que eram exatamente iguais ao equipamento apreendido que ele havia visto na documentação. A principal diferença era que provavelmente se tratavam de importações oficiais. Considerando a qualidade delas e a quantidade disponível para todos, seria difícil imaginar que as tivessem recolhido num campo de batalha. À primeira vista, poderia-se dizer que isso indicava um fato significativo, que o reino de Uldoa estava construindo relações estreitas com os países com os quais o Império estava em guerra. Por outro lado, do ponto de vista de alguém bem versado em logística e operações, também se poderia interpretar que a situação do equipamento do Exército Real e Uldoano era caótica. Parece que já vi muitos desses equipamentos em algum lugar antes. É tudo importado. Ultimamente parece que surgem novas inovações em tecnologia militar todos os dias. Não seria bom ficar para trás, então estamos trabalhando duro para modernizar. Fico muito feliz em ver um exército aliado acompanhando os tempos. Meus sinceros parabéns. Bem, isso é uma honra.
Calandro fez uma reverência. Ele também devia ter entendido a questão. Em vez de diversificar, era melhor padronizar o equipamento. Caso contrário, a logística seria muito complicada na prática. Um exército era uma organização gigantesca. Se não otimizassem ao menos um pouco os processos sempre que possível, corriam o risco de a manutenção de armas se tornar inexistente nas linhas de frente. Era assim que a guerra moderna funcionava. A próxima parte foi o que realmente o deixou confuso. Lergen não conseguia entender por que o reino de Uldoa tinha tanto orgulho de usar equipamentos fabricados no exterior. A propósito, a doutrina de combate do seu batalhão de magos aéreos se assemelha à da Commonwealth. Isso se deve aos instrutores. Eles aprenderam isso em um programa de intercâmbio entre Uldoa e a Commonwealth. Acho que devemos nos orgulhar de que o exército imperial tenha aniquilado o conflito entre Uldoa e os outros países do continente sul. É claro que somos gratos ao nosso aliado. É uma honra sem dúvida. Pelo visto, estamos sendo úteis. Será que Uldoa estava usando adereços para ostentar sua posição diplomática? Ou será que o exército foi forçado a usar equipamentos de fabricação estrangeira, apesar de ter consciência da desordem que isso acarretava? Se fosse o segundo caso, então o exército real uldoano não passava de um tigre de papel. Se fosse o primeiro, então eles eram resistentes. Ele teria que pensar no que poderia acontecer em um contra-ataque. Puxa, Lergen estava prestes a balançar a cabeça quando viu um esquema de cores familiar pelo canto do olho, e seu cérebro imediatamente começou a soar o alarme. Os uniformes dos beligerantes eram emblemáticos. Quem são eles? Não tenho uma memória muito boa, brincou Calandro, mas não conseguiu esconder o fato de que seu sorriso, que até então fora tão natural, havia se transformado em um sorriso terrivelmente artificial. Havia algo de arrepiante em seu jeito de falar, que o fazia soar mais como um político do que como um soldado. O homem de instantes atrás não teria poupado esforços para apresentá-lo, mas agora não. Ao que parecia, um soldado imperial não podia solicitar uma apresentação amigável, com direito a aperto de mãos. Há pessoas com uniformes da Commonwealth e da Federação. Está quase na hora da Força Aérea entrar em ação. Os magos costumam receber toda a atenção, mas estamos reforçando nossa produção de caças, então temos algumas aeronaves muito boas. Ele provavelmente se sentiu constrangido. Calandro apressou o passo de um jeito que parecia dizer: você pode fingir que não viu isso? Lergen seguiu Calandro enquanto este o conduzia na direção oposta por ali, e Lergen se perguntou como deveria interpretar o que acabará de acontecer. Isso fazia parte da atuação ou foi um deslize? Depois de pensar um pouco, ele olhou para o céu e seus olhos repousaram nos aviões militares uldoanos voando em formações oníricas. Eles pareciam extremamente bem treinados, o que significava muitas horas de voo. Lergen sorriu por dentro ao pensar que a aparente abundância de combustível para voos de treinamento poderia ser usada como um teste de lealdade. Parece que vocês não têm falta de combustível de aviação. Como você sabe, Uldoa é atualmente um dos principais importadores de petróleo. Peço desculpas ao coronel Calandro, que nem sequer se deu ao trabalho de esconder o fato de estarem importando, mas eu estava plenamente ciente disso. Para ser sincero, seria ótimo se pudéssemos incomodá-lo com um pouco de combustível de aviação de alta octanagem, com base no acordo entre nossos dois países. Sim, é exatamente como você disse. Adoraríamos poder ajudá-lo. No entanto, existem algumas questões relativas a tratados. Como você sabe, enquanto país neutro, os deveres e privilégios são um conjunto. Mas você gostaria de nos ajudar como amigo? Claro. Calandro assentiu dramaticamente. Dói-me o coração. Não passa um dia sem que eu queira ajudar os meus amigos. Mas estou rodeado de leis de guerra perversas e advogados. Para meu azar, esses juristas alegam que exportar combustível de alta octanagem, mesmo para exércitos aliados, violaria o nosso estatuto de país neutro. Se a expressão de alguém demonstrasse profunda compaixão, Lergen certamente a aceitaria como tal. É claro que seria difícil impor um problema impossível a um indivíduo assim. Dito isso, Lergen não estava perguntando como indivíduo, mas como membro de uma organização maligna. Se me permite mais uma pergunta então, você também tem alguma reserva quanto ao uso de motocicletas em vez de nossos pés? Será que nossos oficiais em visita de observação não terão permissão para usar combustível dentro do país aliado? Lergen fora forçado a se tornar um especialista em direito da guerra, então ele se gabava de ter bastante conhecimento na área. Você também poderia dizer que ele não teve escolha a não ser aprender tudo isso por causa da tenente-coronel Tanya von de Gurechaff. Essa ligação é um pouco difícil para mim. Duvido que haja algum problema, mas... Então, se é só isso, não há problema nenhum, certo? Provavelmente não existe nenhuma lei que proíba o uso de combustível neste país. Então, nosso exército poderia participar desses exercícios? Isso seria. Calandro ficou sem palavras, mas então ele deve ter entendido o que Lergen realmente queria dizer. Seu rosto se contraiu ligeiramente. Desde que você seja pago, não haverá problema, certo? Sei que existem obstáculos tecnológicos, mas se você pudesse nos ajudar com o treinamento de voo, seria maravilhoso. Coronel von Lergen, como um país neutro, tenho certeza de que é. Então o problema é o uso militar? Ele assentiu exageradamente como quem diz. Agora entendi. Não consigo gostar de imitar o de Gurechaff, mas quando você tenta, é até bem divertido criticar sarcasticamente a imprecisão de alguém assim. Então, seria possível obtermos alguns para uso civil? Uso civil? Como você sabe, existem muitos usos para combustível de alta octanagem. Não é isso contra as leis da guerra? Bem, isso é inesperado. Existe alguma lei que proíba o uso civil de combustível de alta octanagem? Gostaria apenas de solicitar combustível para treinamento de pilotos civis e para a indústria da aviação civil. Tecnicamente, ele estava falando sobre soldados pilotando aviões civis, mas, em teoria, isso não era contra as leis da guerra.
Certamente era uma área cinzenta e, além disso, não era algo totalmente impensável, considerando o espírito da lei. Não havia motivo para punir alguém por fazer algo que nenhuma regra proibia. A lei da guerra estava repleta de lacunas, e Lergen a estudou exaustivamente durante seu tempo no Estado Maior. O mundo da interpretação das leis era profundamente misterioso, onde batatas eram consideradas suprimentos de guerra, e armas de pequeno porte eram transformadas em instrumentos para autodefesa civil. Esse pedido se baseia na premissa de que eu sou um enviado especial? Isso mesmo. Espero que você leve isso em consideração. Certamente levarei isso ao conhecimento do General Gassman.